Qual é o sabor da Itália? Essa pergunta desafiadora tem resistido às tentativas de resposta de poetas, escritores e músicos. Até agora, nenhum deles conseguiu oferecer uma resposta definitiva. No entanto, podemos afirmar com segurança que a Itália é uma terra de contrastes notáveis, celebrada por sua rica cultura, influência na moda e renomada gastronomia. Ao mesmo tempo, enfrenta desafios como a presença da máfia, taxas de desemprego significativas e ruas sujas. Neste contexto intrigante, exploraremos as razões pelas quais algumas pessoas optam por deixar a Itália. Convido você a se inscrever no canal e deixar seu like para que juntos possamos desvendar os motivos por trás dessa decisão e entender melhor as complexidades dessa nação fascinante. O que é a Itália? A definição da Itália é uma questão vasta, um país que pertence à denominada Europa do Sul, remanescente do antigo Império Romano. Após um período prolongado de fragmentação, assumiu uma forma moderna há pouco mais de 160 anos. Sua história de dependência da França e Áustria, juntamente com uma inclinação persistente na religião e peculiaridades geográficas, resultou em desvios notáveis dos padrões globais. Enfrentamos agora a complexa tarefa de explorar as preocupações fundamentais de todo italiano. Após superar a crise financeira há mais de uma década, o país depara-se com um desafio significativo. O desemprego banalizou-se como o principal problema. Durante esse período, a população enfrenta dificuldades em encontrar meios legítimos de subsistência devido ao alto padrão de vida. A crise econômica revelou a incapacidade de muitos em garantir meios de ganhar dinheiro de maneira legal. Na Itália, para uma vida digna, é essencial ter uma renda mensal de pelo menos 600 euros, considerando a vantagem de não pagar aluguel. Nas metrópoles como Turim ou Milão, esse valor sobe para 800 euros, mas, infelizmente, não todos os empregadores oferecem salários tão elevados. Em 2021, a taxa de desemprego no país atingiu 9%, quase o dobro da taxa no Brasil. Esse é um dos piores indicadores na Europa, e o mais alarmante é que esse número continua a crescer anualmente. Diante dessa realidade, muitos italianos buscam uma vida melhor, migrando para países vizinhos como Suíça ou França, onde as oportunidades de emprego são mais promissoras. Vendo de forma otimista, em 2023, a taxa de desemprego na Itália caiu para 7,6%, uma redução de 0,3 ponto percentual em relação ao trimestre anterior. Esse é um dos melhores indicadores na Europa, mas ninguém sabe o que os aguarda no futuro. A situação é agravada pela política governamental. Tradicionalmente, a Itália era considerada uma nação agrária, com o sul dedicado à produção de milhões de quilos de produtos agrícolas para exportação, enquanto o norte se concentrava em grandes fábricas. No entanto, ao longo dos anos, pouco mudou. A divisão entre o norte e o sul persiste, alimentando um conflito cultural duradouro. Os napolitanos sentem-se estranhos em Milão, acreditando que estão em uma cidade onde não predominam costumes rurais. Enquanto isso, os milaneses veem o sul como uma região habitada por caipiras, perdidos nos campos e preferindo café preto ao chá. Esse conflito de visões de mundo é exacerbado pelos políticos, perpetuando uma rivalidade que perdura ao longo do tempo. A discrepância no padrão de vida entre Turim e Nápoles é simplesmente colossal. Nas ruas centrais de Turim, em Piemonte, é improvável que se depare com lixo, traficantes de drogas ou comportamentos questionáveis, como é mais comum em Nápoles, onde a presença de imigrantes do norte da África também é notável. É crucial ter em mente que no sul da Itália, a máfia ainda exerce uma influência poderosa, uma realidade tão palpável quanto a corrupção de alguns deputados estaduais no parlamento. O surgimento da máfia italiana teve seu ápice na década de 70 do século passado, e suas redes criminosas permearam todos os aspectos da vida cotidiana, desde o âmbito policial até os cargos mais elevados do governo. A luta contra a máfia foi liderada principalmente pelos juízes, mas os jornalistas desempenharam um papel crucial. Por meio de investigações incisivas, eles expuseram as entranhas dos líderes da máfia, forçando muitos deles a se refugiarem na clandestinidade. Sim, é verdade que pessoas como Mauro Di Mauro, Giovanni Spampinato e Giuseppe Impastato foram violentamente assassinadas, de maneiras extremamente brutais. Alguns foram amarrados aos trilhos, enquanto outros foram vítimas de explosões a caminho do trabalho. Esses incidentes que causaram grande comoção. O jornalista que expôs o chefe da máfia siciliana agora vive sob outro nome, protegido constantemente pelo Estado. Então, o que podemos dizer sobre a Itália? O clima é agradável.
mas no inverno você pode enfrentar o constante desafio de congelar, devido ao alto custo do aquecimento no país. E quanto à comida deliciosa? Basta sentir o aroma do mundialmente famoso prosciutto de Parma, e a resposta será evidente. Quanto às mulheres italianas, é um tema delicado. Embora haja figuras como Monica Bellucci e Ornella Muti, elas são mais exceção do que regra. Muitos descrevem as mulheres italianas como pessoas comuns, que não se preocupam muito com maquiagem, preferindo usar o que as deixa confortáveis, as deixando feias. De acordo com a descrição de muitas pessoas que estiveram neste país, as pessoas mais terríveis que vivem lá são as mulheres. Ao passear por Roma, é possível encontrar mulheres que lembram as características dos ciganos comuns, refletindo as peculiaridades nacionais. Devido a essa percepção, cerca de 85% dos homens preferem noivas da Europa Oriental, considerando-as menos rebeldes e arrogantes. Existe até a ideia de que casar com uma italiana pode não ser a melhor escolha. Muitos homens concedem boa parte de seu patrimônio ao seu cônjuge no divórcio, onde a maioria das mulheres não trabalham. As mulheres eram frequentemente vistas como os alicerces da estabilidade familiar. A manutenção de tradições, valores culturais e a transmissão de conhecimentos intergeracionais eram muitas vezes responsabilidades atribuídas às mulheres. Curiosamente, na Península dos Apeninos, uma das profissões mais procuradas é a de psicólogo do sexo masculino. Muitos, após o divórcio, enfrentam dificuldades para acertar as contas com a vida, sem perspectiva e dinheiro. E os mais resilientes acabam se unindo a clubes anônimos, compartilhando experiências com outros que se envolveram com mulheres italianas. Veneza, uma cidade verdadeiramente deslumbrante, é palco de um fenômeno fascinante, afundando lentamente nas águas. A lendária Torre de Pisa mantém sua inclinação característica, proporcionando um espetáculo único. Enquanto isso, o Coliseu, majestoso símbolo de um passado glorioso, enfrenta com coragem e dignidade os sinais do desgaste do tempo. Em termos de imóveis, o cenário é peculiar. Raramente encontramos novas construções no país. A maioria das casas remonta ao século XIX, com bairros mais modernos que datam do período de Mussolini. Infelizmente, a alta umidade propiciou o surgimento de mofo nas residências, tornando-o praticamente um companheiro constante para os moradores locais. Muitos edifícios exibem inclinações ou desmoronaram ao longo do tempo, algo que os italianos carinhosamente chamam de sabor nacional. Apesar dos desafios evidentes, a Itália mantém sua beleza única, entrelaçando o antigo e o moderno em uma tapeçaria fascinante de história e cultura. Se você está considerando viver na Itália, é bom estar preparado para algumas particularidades. Em cerca de 80% dos casos, as opções de moradia podem se resumir a apartamentos antigos e muitas vezes negligenciados, com janelas que oferecem vistas diretas para as residências vizinhas. A proximidade entre os edifícios é tão mínima que até mesmo caminhar por um beco estreito pode ser quase impossível. Além disso, há algumas peculiaridades notáveis sobre a Itália. O avanço da internet pode ser um tanto incômodo, uma vez que o país ainda está em fase de reconstrução digital. O uso de cartões de crédito não é tão aceito, e em muitos casos apenas dinheiro. Inclusive é aconselhável tentar comprar um bilhete de bonde por meio de aplicativos, onde até mesmo retirar dinheiro pode se tornar uma tarefa complicada. Na Itália, tudo é comercializado em tabaquerias, equivalentes italianos das lojas de tabaco. Nestes estabelecimentos, presentes em cafés, paradas de ônibus e lojas, é comum ver as pessoas fumando, muitas vezes falando muito alto. Um hábito peculiar é o encerramento. Na hora do almoço, tudo na Itália fecha, incluindo o trabalho do público, quando todos voltam para casa para uma refeição e uma soneca leve que geralmente dura de 2 a 3 horas. Concluindo, a Itália é um país de contrastes notáveis, onde majestosas colunas e boutiques de moda coexistem com favelas e as catacumbas dos capuchinhos em Palermo. Este lugar desperta amor e, ao mesmo tempo, aversão em muitos. No entanto, é incrível como um destino que abraça completamente elementos tão incongruentes em si mesmo. Você sente vontade de visitar a Itália? Compartilhe esse vídeo para algum amigo que ama este país. Boa sorte a todos! Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir este vídeo. Até breve!